Olá, meu nome é Camilo Machado, sou advogado, constitucionalista, professor das faculdades de Direito Milton Campos. Estou aqui para debater um tema que eu acho de importância muito grande para o Brasil, sobretudo nesse momento de polarização política, ideológica, que é, inclusive em virtude das eleições que se avizinham em outubro de 2018, que é o tema da privatização. Com os colegas aqui, espero que a gente possa esclarecer aos ouvintes, telespectadores, que possam formar uma opinião mais concisa sobre esse tema e espero contribuir. Meu nome é Vaníria, eu sou professora de cursos de finanças do Centro Universitário UNA. Trabalho com a parte de consultoria ligada à parte de captação de recursos, fusões e aquisições. E a gente está aqui para falar um pouco sobre privatização. A importância desse tema hoje é extremamente relevante em função da crise que o país está vivendo, né? Nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise política e econômica. E aí, dentro desse cenário, como a gente vai entender, perceber a questão da privatização? Então, acho que a gente está aqui para debater um pouquinho sobre esse tema. Meu nome é Bárbara Lobo, sou doutora em Direito Público pela PUC Minas, professora de Direito Constitucional, Direito Econômico e Direito do Trabalho. E eu penso em ser importante que a gente converse sobre a privatização da Eletrobras em virtude de uma necessidade de defesa do patrimônio do povo brasileiro. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, o Ministério das Minas e Energia anunciou no final do ano passado a intenção governamental de privatizar a Eletrobras. A justificativa é a de melhorar a eficiência, a qualidade e diminuir as tarifas, além de eliminar os prejuízos que a empresa vem sofrendo nos últimos anos. Privatizar tem sido uma prática adotada há mais de 2 décadas, desde que Fernando Collor chegou ao poder. O Horizonte Debate de hoje traz diferentes opiniões sobre os efeitos da privatização no bolso do consumidor e o papel do Estado na economia. Obrigado pelo aceite de vocês ao convite de tão importante tema. Só para a gente começar essa conversa, para o telespectador do Horizonte Debate entender, na paróquia, no condomínio onde ele mora, as pessoas se juntam e com o pagamento de contribuições, o dízimo, as contribuições da taxa de condomínio, vão melhorando a estrutura que tem ali. Constrói um parquinho, constrói uma piscina, melhora o jardim, constrói um centro pastoral paroquial, algo desse tipo. Ao longo do tempo e ao longo dos impostos, isso vai acontecendo conosco também. Vamos criando estrada, metrô, linha de transmissão para chegar lá naquele rincão do norte de Minas, energia elétrica. O que é pensar em empresa pública, Camilo? Vou começar contigo. O que é pensar a responsabilidade da empresa pública de mudar a vida das pessoas a partir de algo muito justo, porque são elas que pagam o sustento dessa empresa pública? O Estado, as privatizações, o que você pensa disso, cara? Bom, Jário, na minha concepção, eu acho que numa concepção até de Estado democrático de direito, a partir do contexto de soberania que a gente adota, sobretudo vindo do conceito não europeu, soberania nacional, mas soberania popular, eu acho que qualquer destinação de serviços públicos deve ser feita sobre a ótica do consumidor. Ou seja, como que aqueles serviços vão chegar, a forma como ele vai chegar, ao preço que ele vai chegar, certo? Com o menor número possível de segurança, possível de estabilidade nessas relações. Então, eu acho que o paradigma sobre privatização deve ser em torno de o Estado ele está apto a prestar esse serviço ou o Estado não está apto a prestar serviço e iniciativa privada. E, em um caso ou em outro caso, certo? Qual vai ser o regramento específico para preservar não interesse de partido político, não interesse de deputados, senadores ou líderes partidários, enfim. Eu acho que, na verdade, o eleitor. O regramento, ele vai, de fato, propiciar ao consumidor ou ele vai simplesmente perpetuar o que a gente vê no Brasil de forma, eu acho que paradigmática, não nos últimos 20 anos, mas desde o descobrimento, que é o paradigma de um Estado
completamente deficitário na prestação de serviço. E isso é independente de uma ideologia ou não, porque ainda que fique no âmbito estatal, eu acho que a gente tem um momento de crise política agora, acho que nos permite, de fato, refletir sobre Vanira, isso. a Eletrobras está pronta para atender a esse ideal que o Camilo está colocando? Então, na verdade, eu tenho um olhar mais no sentido econômico e financeiro, né? A Eletrobras vem amargando aí prejuízos, queda de receita, financeiramente é uma empresa que está desestabilizada e ela necessita de uma injeção de capital para que ela possa ter qualidade no serviço prestado, porque não tem como você melhorar processos se você não tem condição financeira para isso. Você é a favor da né? privatização? Então, nesse momento, a privatização é uma forma de capitalizar a Eletrobras, é uma alternativa. Né? Assim como o professor Camilo falou, o Estado ele tem essa função social, né, de prover bens e serviços para a população. Mas é muito importante que isso seja serviço de qualidade. Porque não adianta eu ter uma empresa que eu digo ser estatal, ser do povo, mas que não está suprindo a necessidade do consumidor final, da população. Bárbara, o que você pensa dessa mesma pergunta? O que eu penso com relação a essa mesma pergunta... Bom, primeiro eu estou aqui como uma figura radicalmente contrária à privatização da Eletrobras. Isso porque, de início, eu já reconheço a ilegitimidade desse governo, que é um governo que está ocupando o cargo que ocupa em virtude de um golpe de Estado, né? Não foi eleito pela população brasileira, né? A gente sabe que a presidenta da República foi afastada sem cometer crime de responsabilidade e eu vejo isso como uma forma de expoliação do patrimônio nacional. Da população brasileira. Então, eu entendo o ponto de vista dos professores, mas eu penso que a população tem que ficar de olhos bem abertos. Por quê? Esse discurso de ineficiência da prestação de serviços públicos, embora seja palpável quando a gente vai a um hospital público, né? Quando você trafega num transporte público, mas a gente tem que perceber de que forma esse sucateamento é feito propositalmente para que dê aso à defesa da privatização. Temos recursos para prestar bons serviços à população? Temos. Temos excelentes recursos. Tanto temos são desviados por políticos corruptos. Então, nós não estamos tendo um prejuízo da Eletrobras porque a empresa por si só presta um serviço de má qualidade. Tanto é que a gente tem uma gestão integrada da prestação do serviço de energia elétrica. Então, a gente tem hoje a Eletrobras como responsável por 1/3 do fornecimento de energia do Brasil. Então, eu estou te falando, além do sujeito que está aqui na capital, que está nos assistindo e recebendo a energia elétrica da sua casa, mas eu estou falando de um sujeito que é um ribeirinho lá num município, na boca do Acre, que só consegue ter acesso à energia porque nós temos uma empresa nacional que fornece essa energia. Camilo, a Eletrobras, ela é historicamente, um penduricalho de cargos, não aqueles que são dos concursados legitimamente, técnicos, que levam essa energia até o Acre, mas de rateios que os governos, em um presidencialismo de coalizão, fazem. Cargos comissionados com altos salários. Isso é o que faz a ineficiência dessas empresas públicas? Veja, Jair, eu acho que, sem dúvida alguma, isso é um dos vários outros motivos, porque... Quando a gente vai falar sobre privatização, tem até uma diferença entre a privatização e a desestatização, mas veja bem, é impossível nós questionarmos qualquer política de governo enquanto a gente não mudar a estrutura de governo. Porque num presidencialismo que a gente tem hoje, 35 partidos, 60 ainda em sistema de implantação no TSE, 29 com funcionamento na Câmara dos Deputados, é impossível que alguém governe sem fazer esse presidencialismo de colisão. Tivemos escândalos no governo Fernando Henrique sobre isso. Sobretudo na emenda da reeleição. Tivemos escândalos do mensalão, a questão do petrolão. Então, eu até acho, tentando ter uma visão mais apolítica nesse caso, técnico, que inclusive eu escrevo sobre isso na tese de doutorado, é que o político é refém também do próprio sistema. Isso não, em momento algum, eu quero tirar a responsabilidade da classe política, porque a partir do momento que você se dispõe, você conhece o sistema que lá está. Mas, nesse sentido, eu vejo um problema no sistema nosso de
de empresas públicas é porque, com o sistema político assim funcionando, eu não vejo um paradigma que a gente consiga melhorar a prestação de serviço, porque de fato vai ser um troca de partido político. Então eu acho que quem perde com isso é a população. Eu vou fechar esse primeiro bloco colocando a frase do ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes, hoje presidenciável. Se a vaca está cheia de carrapato, a gente mata a vaca. Eu vou colocar essa discussão daqui a pouquinho para o segundo bloco. E você, o que pensa de política, o que pensa do Estado? A qualidade do transporte público que você pega, a energia que chega até a sua casa é também determinado pela sua força, pela sua participação política. Se a gente não acordar para isso, não vai dar certo. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.